e está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentará no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Bem, irmãos, esse texto imenso, que continua ainda dentro do capítulo 2, nós vamos tentar trabalhar com unidade de pensamento hoje. Eu recordo que no último culto o Leão sofreu, os pastores sofreu para ficar dentro do horário, e não vai ser diferente. Eu acho que eu vou sofrer bastante para conseguir ficar dentro do horário. Mas bem, algumas considerações primeiro para que a gente entenda. Nós já ouvimos da parte do nosso pastor uma introdução ao livro de Atos, também como os discípulos como eles, a reação deles, como é que eles reagiram diante da ressurreição de Cristo e também da ascensão dele, e também como eles reagiram em relação ao fato de que era necessário que o colégio apostólico estivesse novamente composto, visto que Judas posto que Judas havia sido traidor de Cristo e havia se suicidado. Hoje, nós vamos ver que após esse primeiro momento, Cristo já está assunto aos céus, e ele vai deixar a eles uma promessa e também uma ordem, vai dar uma ordem, ainda nesse primeiro capítulo de Atos, de que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que fossem revestidos do poder celestial que iria sobrevir sobre as suas vidas. Então, esses discípulos de Cristo, nós podemos assim entender que eram os 12 mais outras pessoas que estavam junto com eles. Essas pessoas deveriam permanecer em Jerusalém até que um sinal, até que um revestimento de poder de Deus fosse colocado sobre as vidas deles, para que pudessem então pregar o Evangelho e aí sim ser testemunhas, como Jesus disse, em Jerusalém, própria Jerusalém, Samaria e nos confins da terra. Bem, os judeus da dispersão, meus irmãos, que viviam em todas as partes do mundo conhecido naquela época, daquilo que era o mundo naquela época, exceto a Palestina, eles não costumavam ir a esta festa da Páscoa, ou melhor, a festa da Páscoa que ocorria em Jerusalém. Porque a festa da Páscoa acontecia no momento em que as condições climáticas eram extremamente desfavoráveis. Então eles esperavam até esse momento de Pentecostes para participar junto com os judeus que estavam na Palestina de uma festividade que fosse relevante. Dessa forma, então, o Pentecostes acabava se tornando o segundo e maior acontecimento judaico, a segunda e maior festa que os judeus comemoravam. E logo após, nós tínhamos então a festa da Páscoa. Jerusalém acabava então ficando cheia de judeus de todas as terras que iam residir temporariamente, por isso que o texto diz habitavam. Porque eles não iam apenas para a festa, eles ficavam um tempo ali naquele local e também nos arredores de Jerusalém.
Uma pergunta que as pessoas geralmente fazem, né? E que tem a ver com esse fato, é por que Deus derramou o seu Santo Espírito justamente no dia de Pentecostes, e não escolheu outra data? Primeiro, nós vamos ver isso, que era uma ocasião estratégica, que estariam muitas pessoas reunidas. Depois, mais no final do sermão, eu queria deixar alguma coisa que seja relevante para as nossas vidas no dia de hoje em relação a isso. Havia então, da parte de Deus, um momento estratégico para que as pessoas pudessem então ouvir o Evangelho, ouvir acerca de Cristo e converterem-se ao Senhor. No Velho Testamento, a festa de Pentecostes ela era extremamente vinculada à agricultura, porque Israel era uma nação agrícola pastoril. E de acordo com a lei levítica, se nós formos olhar no Antigo Testamento, lá em Levítico 23, 9, 16, não precisa abrir agora nesse texto, nós vamos ver que era feita uma espécie de agitação de um molho de cevada dentro do templo. Isso estava celebrando o início da colheita, aquela colheita anual dos judeus, certo? E os judeus, eles contavam 50 dias após esse primeiro molho que era colhido, e depois desses 50 dias eles observavam aquilo que eles chamavam de festas da semana, ou das semanas. Por isso, por esse período, 50 dias, que havia de espaço entre esse primeiro molho que era colhido e até o momento da festa das semanas, é que essa festa leva esse nome Pentecostes. No hebraico é Penteconta Remera, que quer dizer 50 dias, ou um período de 50, um período cinquentenário. Muito bem. Essa festa, meus irmãos, depois de um certo tempo, ela começou a ter um sentido religioso, certo? Alguns teólogos vão dizer que misturou tanto o sentido agrícola quanto religioso. Nós temos que entender que Israel tudo tinha um pano de fundo religioso. Tinha um pano de fundo físico, mas também havia um pano de fundo religioso. E isso vai dar base para que este acontecimento também sirva para um momento do Novo Testamento em que o sentido espiritual, ou um pouco mais amplo do que o sentido evidentemente agrícola, aconteça. Lucas, meus irmãos, ele vai considerar o dia de Pentecostes, quero nesse primeiro momento trabalhar com esses primeiros 13 versículos, aonde ele vai propor a vinda do Espírito Santo. E ele considera o dia de Pentecostes como a época na vida da comunidade cristã, quando o dom do Espírito dado por Deus inaugura o ministério testificador dos discípulos. Ou seja, para Lucas, esse dia de Pentecostes, esta descida do Espírito sobre os discípulos e sobre os apóstolos, seria um marco, um momento em que o Espírito de Deus marcaria eles de tal forma que o ministério deles teria início. Nós podemos ver isso na vida de Pedro, por exemplo. Vamos ver que Pedro era extremamente tímido e sempre oscilava muito nas suas considerações. Após o dia de Pentecostes, nós temos outro Pedro, outra pessoa, outra mentalidade, outra capacitação. Isso não significa, irmãos, que os irmãos, os discípulos dos apóstolos já não haviam pregado e não haviam sido enviados por Cristo e comissionados. Até porque nos evangelhos nós vemos isso. Mas isso é uma espécie de marco inicial, ou seja, vocês receberam o selo de Deus, a aprovação de Deus, para agora então sair e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Esse período de espera, ele foi extremamente recompensador, porque o novo relacionamento começa também na vida desses homens para com Deus. Eles são marcados de tal forma, e Lucas vai descrever isso de uma forma muito dramática, nesse início do capítulo 2, que pode-se presumir, alguém lendo assim, de que o Espírito viria à existência naquele dia na vida da igreja. Mas a gente sabe que não é nada disso.
E o próprio Lucas não tinha essa intenção. Mas a dramaticidade é tal que parece assim, bom, até agora não havia começado o ministério do Espírito Santo. Agora começa. Não, já havia. Lucas sabia, ele não era nenhum bobo, ele era um homem de Deus, instruído por Jesus. E ele sabia muito bem o papel presencial que o Espírito de Deus desempenhou, por exemplo, na história de Israel. Ele sabia que havia já no Antigo Testamento a presença do Espírito, mas ela era algo um pouquinho mais restrito. Ou seja, no Antigo Testamento, a presença marcante do Espírito, ela ficava circunspecta, restrita apenas a quem? Profetas, sacerdotes e reis. Agora, olhe a revolução que vai começar a acontecer a partir deste marco, deste momento em que o Espírito Santo está na vida desses homens. A todos vai ser ofertada essa vida do Espírito e essa plenitude no Espírito. Glorificado é o nome de Jesus. Então, essa maneira de narrar, talvez havia uma intenção em Lucas de mostrar que ela de fato deveria merecer uma atenção redobrada da nossa parte. O fenômeno pentecostal, ele vai, meus irmãos, dar início ou impulso a uma comunidade de crentes que estava então destinada a romper o quê? As barreiras sociais, raciais e religiosas. Uma mensagem de luz e vida para toda a humanidade. Talvez para nós isso é uma coisa que não tem relevância nenhuma. Mas o Leão já bateu nessa tecla e eu vou bater, eu também já bati muitas vezes. Os judeus não queriam isso. Vocês podem saber disso. Quando Jesus vai ser assunto ao céu, o que é que eles perguntam a Jesus? Jesus, quando é que tu vai restaurar o reino a Israel? O negócio desses homens era com os israelitas. Para eles, que eles, no entendimento dele, porque eles ambicionavam, era que todos os seus compatriotas conhecessem a Cristo e que Jesus voltasse logo em seguida, estabelecesse um reino terrenal, sendo ele uma espécie de rei político religioso, e que Israel prefigurasse entre as nações novamente, como cabeça que era. Essa era a esperança deles, inclusive quando Jesus estava vivo. Esse era o problema deles. Toda hora, quando Jesus falava a palavra reino, eles ficavam com os olhos arregalados, pensando, poxa, é agora, nós estamos seguindo esse homem, é agora que ele vai se demonstrar como um grande líder, e nós vamos ser os seus primeiros ministros, né? Nós vamos ser parte da elite desse reino, visto que nós deixamos tudo para seguir ao Senhor. Neste momento, Lucas quer deixar claro que ao descer sobre eles o Espírito de Deus, deveria se gerar nessas pessoas uma mentalidade que teria como base o rompimento desse tipo de associação, ou seja, a salvação é apenas para aqueles que estão debaixo da nacionalidade judaica ou da nacionalidade israelense ou israelita. Eles tinham que romper com essa ideia. Lucas vai deixar claro que uma das coisas que a sua narrativa pretende é mostrar que esse fenômeno vai impulsionar agora os crentes a começarem a pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, mas em todas as outras partes. Um outro assunto que ainda merece a nossa consideração é o seguinte: alguém pode se perguntar, se Lucas é tão dramático no que diz respeito à descida do Espírito Santo, ou seja, a intenção dele é dizer, olha, foi a partir desse momento que os discípulos receberam o Espírito Santo e também os apóstolos, e esse é o marco para que eles comecem a ministrar as vidas em geral. Por que João vai dizer algo que parece que contrasta com isso, lá em João capítulo 20, 22? Nós vamos, neste texto, ler o seguinte: recebei o Espírito Santo. Esta é aquela passagem que Jesus, depois de ressurreto, se encontra com os apóstolos e assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Há estudiosos que vão dizer, afinal de contas, quando é que eles receberam o Espírito Santo?
foi nesta ocasião ou foi no dia de Pentecostes? Visto que Lucas é tão dramático e enfatiza tanto. A realidade é que não tem como conciliar muito essas tradições, meus irmãos, ou estes textos. Mas o que a maioria dos teólogos dizem, e eu concordo com eles, é que este momento inicial de João era uma espécie de prefácio do Pentecostes. Ele estava dando um prenúncio do que aconteceria de maneira mais dramática neste dia. O texto continua, meus irmãos, e vai também trazer a nós alguns símbolos do Espírito que estão presentes aqui nesse local. Lucas, ele descreve a vinda do Espírito com 2 símbolos pelo menos. Um deles é algo que se ouve e outro é algo que se vê. O primeiro, o ruído como que de um vento impetuoso. Aparentemente, meus irmãos, o texto vai dizer que foi esse som que atraiu a multidão. A multidão atraída por aquele barulho vai e se achega próximo desses homens que estão cheios do Espírito Santo. E esse é o primeiro símbolo, é um símbolo visual. O segundo, e esse sim não foi todos que viram, apenas aqueles que estavam com os apóstolos, foram línguas como que de fogo. Então imagine, aqueles homens haviam recebido uma ordem de Cristo para estarem orando e esperando o revestimento de Deus para poder pregar o Evangelho. Uma capacitação sobrenatural de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a gente sai pregando isso sem capacitação nenhuma, né? Nós precisamos estar capacitados, comissionados, chamados por Deus. E todo crente é chamado por Deus para pregar o Evangelho. Esses homens, eles estavam em determinado local e daqui a pouco começa a acontecer algo que para eles não era comum. Vento. E eles enxergam vindo sobre eles uma espécie de línguas de fogo. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma ressalva. Há muitos que atribuem isso, geralmente o pessoal pentecostal, nós somos pentecostais, e há estudiosos que até vão por essa linha. Eles atribuem as palavras de Mateus, ou linkam as palavras de Mateus, capítulo 3, versículo 11, com isso. Ou seja, João Batista disse: iria vir outro que era superior a ele, que ele não era digno de desatar as sandálias, e ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Alguns teólogos vão associar essas línguas de fogo com o fogo que acontece aqui, aliás, com o fogo que está descrito, em Mateus. Nós temos que ter cuidado com essa interpretação. Por quê? Quando João Batista estava pregando, ele estava falando, principalmente nesse momento, se dirigindo para os fariseus. Ele estava chamando eles de raça de víboras, e para aqueles que estavam vindo ao batismo de arrependimento. Este fogo, para muitos intérpretes, é um fogo de juízo. Ou seja, João Batista estaria dizendo: olha, Jesus, eu estou batizando aqui, estou dando um momento para que você se arrependa. O que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele batizará com o Espírito Santo aqueles que de fato crerem nele, mas também terá um batismo de fogo e de juízo para aqueles que não crerem em Jesus. Alguns teólogos vão entender que essa é a ideia deste texto. Outros vão linkar este fogo com as línguas estranhas aqui. Eu entendo que é um pouco complicado fazer esse link, mas tudo bem. Lucas, ele não vai falar em um fogo real, evidentemente. Ele vai falar sobre uma impressão que os discípulos tiveram. Eles enxergaram de fato, é óbvio, como o Leão já disse, a visão era real, mas veja bem, mas não era fogo, obviamente, físico, né, e sim espiritual. Certo? No momento em que eles enxergam essas línguas, essas flamas sobre as suas cabeças, a palavra de Deus nos diz que eles começaram a falar em outras línguas. Lucas, ele vai apresentar esse fato, meus irmãos, de maneira muito clara. Os judeus das outras terras, eles ficaram admirados, porque eles ouviram os discípulos falando em seus próprios dialetos. E por que Deus escolheu justamente o dia de Pentecostes? Agora os links começam a aparecer. Haviam pessoas que vinham de diversas partes, então essa era a hora estratégica para que se pregasse o Evangelho. E a forma como ele vai chamar a atenção desses homens era essa. Eles precisavam falar em outros dialetos, não todo mundo entendia o aramaico ali, não tinha necessidade. Mas a questão é que
em eles ouvindo aqueles homens que não conheciam aqueles idiomas, naturalmente, eles não teriam capacidade de falar aqueles idiomas. Ouvindo eles falar dessa forma, eles ficaram certos de que aquilo era uma ação sobrenatural de Deus, então pararam para ouvir esses homens. Eles olharam e disseram: mas o que é isso? Nós estamos diante deste fato extraordinário que os discípulos não são capazes de realizar por força própria. O que está acontecendo? Então a atenção deles se foca para aquilo que eles estavam ouvindo. Alguns vão discutir se os discípulos estavam falando e os apóstolos em aramaico e eles estavam ouvindo em outro idioma. Não. O texto é bem claro. Eles falaram realmente em outro idioma. Aqui, estas línguas, meus irmãos, vão se tornar, vão fazer parte da existência da comunidade cristã. Por quê? Porque esse fenômeno, com exceção do vento e da aparição dessas flamas, dessas línguas de fogo, vão acontecer mais 2 vezes em Atos dos Apóstolos. Uma vez na casa de Cornélio e outra vez em Éfeso, quando alguns crentes receberam essa mesma experiência, certo? Alguns vão discutir se as línguas que aqueles homens ali falaram foram as mesmas que os discípulos e os apóstolos falaram em Jerusalém. A conclusão que a maioria dos teólogos chega é a seguinte: em Jerusalém, os discípulos falaram línguas idiomáticas, expressões idiomáticas. Nas outras vezes em que há línguas estranhas no texto bíblico, existe uma enunciação estática como uma linguagem não inteligível. Isso nós vamos ver também, quem estudou 1 Coríntios aqui conosco, vai ver que aquelas línguas que lá eram faladas na igreja de Corinto não são as mesmas e a experiência é diferente desta que está acontecendo aqui em Pentecostes. Ok? Paulo, quando ele vai se relacionar, meus irmãos, com a igreja de Corinto, ele vai dar regras de como essas línguas devem ser usadas pela igreja. E aí nós vemos de novo uma discrepância. Por quê? Porque em Atos, aqueles homens entenderam o que estava sendo falado. Em Corinto, precisava que houvesse um intérprete. Então nós vamos ver que a experiência aí é um pouquinho diferente. O que nós podemos identificar, meus irmãos, em relação a essas enunciações inteligíveis de Corinto com aquilo que Lucas descreve aqui em Atos? Qual é o link que isso tem? Alguns autores, eles entendem que algumas coisas podem até ser relacionadas. Ou seja, o fato sobrenatural, tanto em Pentecostes como em Corinto, eles não sabiam falar aquelas línguas, eles não aprenderam isso foi algo de Deus. Agora, relação, parece não haver nenhuma com a experiência que os coríntios tinham, que Paulo inclusive vai dar uma reprimenda deles, vai dar regras para como aquilo vai acontecer, e a experiência então daqueles homens do dia de Pentecostes, quando falaram nos dialetos maternos daquelas pessoas que ali estavam. Se os discípulos falarem línguas estrangeiras, como diz Lucas, somos forçados então também a nos perguntar, e mais uma vez eu vou perguntar: por que era necessário falar em vários dialetos se todo o auditório de judeus entendia o aramaico? E alguns até conheciam o grego. Por que, por exemplo, eles tiveram que falar na língua materna de cada um? Essa experiência, irmãos, não só serviu para chamar a atenção, como eu já disse, dos que estavam ouvindo os discípulos, mas também para uma outra coisa. Era para os discípulos terem entendido, nesse momento, que o Evangelho era universal. Ou seja, este fenômeno de Atos deveria ser interpretado como símbolo da universalidade do Evangelho. Ou seja, judeu não falava, irmãos, de jeito nenhum a língua que não fosse sua. Ele tinha preconceito com tudo. Notem, nós vamos chegar em Atos capítulo 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, para ir até
Cornélio, Deus tem que dar uma visão para ele, o sol sair do céu, descer do céu, desce do céu, com um monte de animais. Jesus já havia morrido, a lei cerimonial já havia sido cumprida, toda a lei já havia sido cumprida. E Pedro ainda tinha carregado no seu coração aquela nacionalidade e religiosidade judaica. O que ele vai dizer? Eu comer esses animais? Nunca botei coisa imunda na minha boca. Então vocês imaginem, se Pedro teve preconceito em comer alguma coisa que não era considerado puro pela lei, imagina falar num idioma que não era o aramaico ou o hebraico. Na cabeça deles, não houve aquilo que deveria ter acontecido. Bom, estamos falando para nações que são prosélitos, são compostas de prosélitos, são pessoas que não são judeus de nacionalidade. Nós deveríamos entender o seguinte: Deus está nos mostrando que o Evangelho não pode estar atrelado a um grupo apenas de pessoas, ele é para todas as nações. Mas eles não entenderam isso. Eles só vão entender isso muito depois que nós vamos ver. O que acontece então com uma parte desse auditório? Parte dele aceita a mensagem e os seus corações reagem positivamente. Eles chegam ao ponto de dizer: o que nós temos que fazer? O que nós temos? Nós queremos parar e queremos ouvir o que tu tens a nos dizer. Outra parte reagiu negativamente. O que eles disseram? Essa experiência aí, a gente tomou um vinhozinho e está embriagado. Esse pessoal aí estão todos bêbados. Não tem nada de sobrenatural, não. E aí Pedro então começa a reagir a isso. Nesse primeiro sermão da vida de Pedro, nós vamos ter algumas informações agora, e agora o texto que nós vamos, o que nós vamos tratar agora está no versículo 14 ao 36, que seria a segunda parte de hoje à noite. Pedro vai nos dar neste sermão algumas informações valiosas de como a comunidade cristã primitiva iria fazer a sua apologia, ou seja, como ela defenderia o Evangelho e o dono e autor do Evangelho, que é Jesus. Certo? Como podiam, por exemplo, os crentes judeus, embebidos por essa tradição que eu falei nacional, explicar de maneira apropriada o significado da fé que eles tinham agora, essa nova fé em Cristo, para os seus compatriotas, que não aceitavam nenhum tipo de relação com os gentios. Como é que Pedro agora ia pegar daqueles judeus que estavam ali? Eles viram um fenômeno, ficaram pasmos. Olha, eles estão falando as grandezas de Deus na nossa própria língua materna. Agora Pedro tinha a seguinte tarefa: Deus chamou a atenção dessas pessoas, estamos anunciando o Evangelho a eles. Agora eu vou pregar a palavra, o que Deus assim me mostra que devo fazer, me impulsiona a fazer. Mas como eu vou fazer algo que linke o texto bíblico, que eram as escrituras que eles tinham na época do Antigo Testamento, e com tudo aquilo que o Evangelho prega? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa transição? Certo? E como é que agora eu vou falar sobre algo que é contrário à base da crença judaica, que era o quê? A ressurreição. Como é que eu vou fazer isso? Ele começa a pregar, então. Vamos examinar o sermão dele para ver isso. Quando aqueles homens que disseram que eles estavam embriagados, Pedro vai chamar a atenção deles e vai dizer o seguinte: olha pessoal, são 9 horas da manhã, viu? As nossas refeições, nós temos o costume de tomar elas, de comer e de beber às 6 da tarde. É 9 da manhã, não fizemos isso ainda, viu? Então nós não estamos embriagados, certo? E ele vai dizer o seguinte, imediatamente: isso que vocês estão vendo, essas línguas estranhas que impulsionaram-nos a falar em outras línguas, em outros idiomas, as maravilhas de Deus na linguagem materna de vocês, isso está vinculado a uma profecia. Então ele começa a pegar o Antigo Testamento e trazer diante daqueles homens que estavam naquela festa, aqueles religiosos que estavam em Jerusalém para celebrar algo que, segundo eles, tinha muita importância diante de Deus. Pedro então começa a citar 5 versículos de Joel,
E ele usou esses versículos para apresentar um significado escatológico do que estava acontecendo. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: sabe aquilo que Joel profetizou e que teve parte cumprida no tempo dele? Agora está sendo cumprido de uma maneira mais ampla diante de vocês. Joel, meus irmãos, ele foi um profeta de Judá que profetizou no meados do 5º século antes de Cristo. E ele sabia que Israel estava extremamente apostatada dos caminhos do Senhor. O que ele vai profetizar? Que haveria um juízo de Deus a partir de uma praga de gafanhotos, e isso era algo sobrenatural que Deus estava enviando para fazer com que Israel se arrependesse. E Joel vai conclamar essa nação ao arrependimento, certo? E ele vai dizer: Israel, rasguem as suas vestes e voltem-se para Deus, e a terra de vocês vai prosperar de novo. Ou seja, no antigo pacto, a prosperidade material era o símbolo da bênção de Deus. No novo pacto, a prosperidade é espiritual. Por isso que essa teologia toda da prosperidade que hoje é pregada está completamente equivocada no tipo de ênfase que eles dão. Se o antigo pacto tinha esse link: bem, estamos bem, temos dinheiro, as plantações estão bem, está tudo correndo certo na nossa vida, ou correndo de maneira gloriosa, Deus está conosco. No Novo Testamento a coisa não é assim. Nem sempre nós temos uma vida muito boa, não. Mas o que importa é como nós vivemos diante de Deus e a prosperidade espiritual que nós temos. Ainda que Deus tenha prazer em nos abençoar materialmente, evidentemente, mas acima de qualquer coisa, nós temos que ter isso no nosso coração. Mais do que essa prosperidade material, Joel também já havia entendido que Deus ia derramar algo maior. O Espírito dele sobre toda a carne. Ele profetiza isso. É isso aqui que Pedro faz. Ele diz: é isso aí, pessoal. Aquilo que Joel profetizou há muito tempo atrás, no 5º século antes de Cristo, 500 anos aproximadamente antes disso, nós estamos agora presenciando aqui. Vocês estão vendo isso que está acontecendo? Foi o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, cumprindo aquilo que Joel havia profetizado. E agora nós vamos anunciar a vocês o Evangelho do Messias, aquele que veio para salvar as nossas vidas. E Pedro então ainda diz: isto não só, esse derramamento do Espírito não só tem um link com Joel nesse sentido, como também ele usou a seguinte expressão. Pedro vai dizer que isto aconteceria, como Joel falou, nos últimos dias. Ou seja, Pedro está dizendo: o futuro chegou, os últimos dias chegaram para o presente. Visto que Joel dissera que o povo de Deus iria receber seu Espírito pouco antes do dia do juízo, o Espírito de profecia, agora manifesto na vida de Pedro e na comunidade cristã, convencera o próprio Pedro de que esta era a era do presente. Ou seja, esse Espírito que Joel falou que derramaria nos últimos dias está acontecendo agora. Então nós estamos já no momento final da vida das pessoas aqui na face da terra. Irmãos, tem gente que diz assim: hoje nós estamos cada vez mais perto do tempo do fim. Irmãos, os tempos do fim começaram com a morte de Jesus na cruz. Ali começou a era final. No dia de Pentecostes nós temos isso renovado, ou seja, porque a volta de Jesus é iminente, a qualquer momento. Então, desde que ele morreu e disse que ia voltar a qualquer momento, nós temos que estar preparados. Qualquer é o momento do fim. Qualquer um é o momento do fim. Ele vai chegar a qualquer momento. Ainda não chegou, mas vai chegar. Pedro nada disse a respeito do fato dos discípulos terem falado línguas estrangeiras. Ele parece que não linkou esta questão, não era a prioridade dele. O que ele queria enfatizar no seu sermão? Certo? Mais uma vez, o Espírito Santo, segundo Joel disse, agora estava disponível a todas as pessoas. E não era restrito apenas aos judeus. Essa bênção estava à disposição de todos. Quero fazer uma paradinha aqui. Sei que eu estou jogando muita informação, daqui a pouco eu vou chegar já na aplicação da coisa. Mas aqui eu quero fazer uma parada sobre a aplicação. E fazer uma aplicação. Notem que Pedro vai entender isso. O Espírito Santo desceu sobre nós, falamos em línguas estranhas. Dessas diversas pessoas que aqui estão, nós temos que pregar o Evangelho para todos. Por que é, então, que Pedro mais tarde teve um preconceito violento
de ir até a casa daquele homem, que não era judeu, chamado Cornélio, que era italiano, era um gentil, porque ele teve preconceito, um preconceito violento. Inclusive ele chega na casa de Cornélio se explicando, dizendo: olha, tu sabe, eu sou judeu, eu nem devia estar aqui com esses gentios aqui que você é, ou a quem você pertence, a classe a qual você pertence. Por que esse preconceito? Irmãos, nem sempre aquilo que está aqui na nossa mente consegue estar aqui no nosso coração. Às vezes nós professamos uma coisa, fazemos outra.